Sobre potenciação e radiciação, elas são duas operações elementares que são basicamente uma permuta da multiplicação, né? Uma variação da multiplicação, que consiste em realizar o mesmo processo de multiplicação ou de divisão simultâneas vezes com um número, assim como está elevando sua potência. Aqui eu trazendo uns exemplos práticos. Quando a gente tem números positivos, quando a gente vê aqui 2 elevado a 3, isso significa que a gente está multiplicando 2 por si mesmo 3 vezes. 2 vezes 2. Então a gente pode fazer uma multiplicação aqui, 2 vezes 2 igual a 4, 4 vezes 2 igual a 8. Então 2 elevado a 3 é igual a 8. Cinco ao quadrado significa 5 vezes 5, que é igual a 25. Agora 10 elevado a 6, a gente não precisa ficar multiplicando 10 por si mesmo 6 vezes. Porque multiplicação por 10 tem um padrão que é só aumentar uma casa do número, né? A gente adiciona um zero na frente. Então 10 elevado a 6 seria a gente colocar um 10 com 6 zeros. A gente adicionou 6 zeros nele, então ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora separando nas classes aqui, tem o milhar, centena de milhar. 10 elevado a 6, resultado é 1 milhão. Quando a gente tem um expoente fracionário, que nem aqui 9 elevado a 1 meio, aí a gente entra na radiciação. 9 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a gente realizar uma operação de raiz, no qual o numerador vira o expoente, raiz de 9, no qual o numerador 1 vira o expoente aqui, e o denominador vira o índice da raiz. Então seria raiz quadrada de 9 elevado a 1, só raiz quadrada de 9. A raiz quadrada a gente basicamente procura por um número que, quando for elevado ao quadrado, ele vai resultar no número que está aqui. Aqui, que número é esse? É o 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Então 9 elevado a 1 meio é igual a 3. 8 elevado a 1 terço é a mesma coisa. A gente coloca o 8 aqui. Numerador vira o expoente, que é igual a 1. E o denominador vira o índice, que é igual a 3. Isso aqui é a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. Número que quando elevado ao cubo é igual a 8. 2. 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8, que nem aqui. Agora, quando estamos tratando com um expoente negativo, quando tem sinal de negativo aqui no expoente, significa que a gente vai inverter a fração que ele está. Então, esse 2, ele é sempre uma fração do denominador 1. Todo número pode ser representado como uma fração do denominador 1. 2 elevado a 1. Quando a gente eleva isso aqui a menos 1, a gente inverte isso daqui. Para o sinal negativo, inverter essa fração para ficar a 1 elevado a 2, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. E o sinal de negativo se distribui, né? Ficaria o sinal negativo, perdão. O valor aqui se distribuiria. Elevaria a 1 aqui. Como é 1, não faz diferença. Então 2 elevado a menos 1 é 1 meio. Aqui 3 elevado a menos 2. 3 pode ser sempre representado com 3 inteiros. Quando a gente eleva tudo isso aqui a menos 2, o sinal de menos inverte a fração. Ela vai ficar 1 terço ao quadrado.
igual a 1 sobre 9. Aqui eu trouxe umas propriedades interessantes, que é a divisão e multiplicação de potências de mesma base. Quando a gente está dividindo ou multiplicando e realizando operações entre potências com a mesma base, para facilitar, a gente só pode fazer operações ou de adição ou de subtração entre os expoentes. Aqui eu trouxe o exemplo 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2, mesma coisa que fazer 2 elevado a 3 menos 2. Então, quando a gente está dividindo, a gente pode só subtrair esses dois expoentes. Aqui ficaria 2 elevado a 1, que é 2. E aqui dá esse 4, aqui não está aparecendo, mas ele também pode ser sempre representado com o expoente 1, que não altera nada, tá? Então, 4 ao quadrado vezes 4 no expoente 1 é igual a 4 elevado a 2 mais 1, que é 4 ao cubo. Tem outras propriedades bem interessantes. Uma delas é quando qualquer valor x é elevado a 0, o resultado dele sempre é 1. O resultado do valor sempre é 1. O resultado de uma exponenciação do número positivo nunca vai ser um número negativo. E outra propriedade interessante é que a gente fala quando temos uma potência de uma potência. Exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 4. Isso que poderia ser resolvido com o primeiro, 2 elevado a 3, que seria 8 elevado a 4. Ou, para facilitar, você pode multiplicar os dois expoentes. Ou seja, 2 elevado a 3 vezes 4, que é 2 elevado a 12. Agora que a gente sabe as propriedades básicas das operações com potenciação e radiciação, eu trouxe alguns exemplos para a gente fazer aqui. Vocês vão perceber que, principalmente no Enem, o principal uso da potenciação é em notação científica, quando a gente quer descrever números muito inteiros, ou seja, muito grandes ou muito pequenos. A gente usa multiplicações com o número 10 elevado a diferentes expoentes, pois isso aqui facilita com que a gente consiga escrever esses números sem que ocupe um espaço tão massivo, né? Que nem escrever um número de bilhões, trilhões, talvez seja bem inviável ficar escrevendo o número inteiro, então a gente usa a notação científica para facilitar. Primeira questão que tem em 2015, as exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho. Registraram um aumento em relação ao mês de julho do ano anterior, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio. O que a questão está pedindo é: a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... que está pedindo em quilogramas. Perceba que aqui a gente só tem informação em toneladas, tá? 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Então, a gente tem 4,129 milhões. O milhão, ele pode ser representado como um 10 na 6, que nem a gente viu antes. Que é 1 milhão é a mesma coisa que um 10 com 6 zeros. Então, se a gente trocar isso daqui por um 10 a 6, vai facilitar bastante para essa questão. Se a gente pega esse 4,129 e multiplica ele por 10 a 6,
estamos transformando isso aqui em uma unidade de milhão. Mas lembre que aqui ainda está falando de toneladas e aqui ainda está pedindo de quilogramas. Então, como uma tonelada é igual a 1000 quilogramas, a gente tem que multiplicar isso aqui por 1000 ainda. O 1000 ele é um 10 com 3 zeros. Então, ele é um 10 na 3. Então, a gente pode só multiplicar isso daqui por 10 na 3. Dez elevado a 6 vezes 10 elevado a 3. Retomando as propriedades da potenciação, a gente pode só somar esses dois expoentes. Então, a gente vai ter 10 elevado a 9, que é 6 mais 3. Então, 4,129 vezes 10 elevado a 9. Essa aqui é a quantidade em quilogramas desse valor aqui de cima. Letra C. Para a segunda questão, Enem 2024, as distâncias no espaço são tão grandes que seria muito difícil gerenciar os números medindo em milhas e em quilômetros. Então, os astrônomos criaram uma medida padrão, o ano-luz. Um ano-luz é uma distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. Para se ter ideia, um segundo-luz é igual a 300 mil quilômetros. Ou seja, se dois objetos estão separados por um segundo-luz, a distância entre eles é 300 mil quilômetros. Se na imagem tem-se a representação da Via Láctea, e no círculo em detalhe a distância entre o Sol e a Terra, igual a 8 minutos-luz. A distância entre o Sol e a Terra em quilômetros seria escrito como a potência de base 10. Então aqui é a mesma coisa. A questão está solicitando a colocar esse valor aqui, né? 3.000 quilômetros em 1 segundo. Colocar isso aqui em potência de base 10 quando temos 8 minutos. 1 segundo é igual a 300 mil quilômetros. 8 minutos, a gente pode só multiplicar, procurar quantos segundos temos em 8 minutos. Que é 60 vezes 8. 60 segundos em 1 minuto e 8 minutos. 60 vezes 8. Vamos fazer um manualzinho aqui. 0. 6 vezes 8 é igual a 48. Então, 60 vezes 8 é 480. Temos 480 segundos nesse período de 8 minutos. Como cada 1 segundo é 300 mil quilômetros, a gente pode multiplicar isso aqui por 300 mil quilômetros. Ou para facilitar, a gente poderia transformar isso aqui já em uma potência de base 10. Ou seja, trocar esse 3 por 3 vezes uma potência de base 10. Aqui temos 5 zeros, né? 300 mil, a gente pode trocar esse 3 vezes 10 na 5, que é igual a 100 mil. 3 vezes 100 mil é igual a 300 mil. Vezes 480. Agora está mais fácil. 480 vezes 3. A gente pode fazer a multiplicação aqui. Oito vezes 3 é igual a 24. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 mais 2, 14. 1440. Então temos aqui que a resposta final é 1440 vezes 10 na 5. Aqui, para
deixar mais simplificado, a gente pode tirar esse zero aqui, dividir esse lado aqui por 10 e multiplicar esse lado aqui por 10. Então, a gente poderia dividir por 10, tirando esse zero aqui, que ia ficar 144 vezes 10. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 1 é igual a 10 elevado a 6. Pronto. Essa aqui, quilômetros, né? Isso aqui seria a nossa resposta final. Distância do Sol à Terra em quilômetros, escrita como a potência de base 10, é 144 vezes 10 na 6. Alternativa E. Muito obrigado.